Olá pessoal, no vídeo de hoje eu estarei falando sobre o meu cultivo com as suculentas no tempo. O que eu faço para que elas fiquem bonitas e saudáveis, para que elas não melem, para que elas não funguem e para que elas possam resistir aos vários dias de chuva. Eu sou a Prof. Rutinha e você está no canal Prof. Rutinha e suas suculentas. Então, né, gente, quem me segue há mais tempo sabe que eu cultivo suculentas assim, ó, a céu aberto. Esse final de semana, gente, é de muita chuva. Já choveu muito. Essa noite foi chuva, mas muita chuva. Então, ó, todas essas suculentas aqui, né, a céu aberto, pegando toda essa quantidade de chuva. E aí? Será que elas vão apodrecer? Será que elas vão melar? Será que elas vão fungar? E a resposta é sim, gente, vai acontecer. Porém, você tem como evitar que isso aconteça em todas. Uma ou outra, é claro que vai acontecer. A gente não vai tá falando aqui coisas para vocês que não existem, né? Então vamos ser realistas e vamos falar aquilo que realmente acontece. Uma outra vai melar, uma outra vai fungar, uma outra de repente você pode perder. Mas se você seguir as dicas que eu vou deixar hoje para vocês, vocês vão ver que isso vai diminuir, não 100%, mas uns 90% isso vai diminuir. E claro, quando se fala de suculentas no tempo, a gente não pode deixar, gente, de não falar sobre substrato, o tipo de substrato que você deve usar nessas lindezas. O substrato tem que ser muito leve, um substrato que a água entre e escorra rápido. Porque o que acontece aqui, ó? Como está chovendo, hoje eu estou gravando para vocês, é um sábado de manhã. Então está chovendo desde sexta-feira, às 5 horas da tarde começou a chover forte e não parou mais. A noite inteirinha foi uma chuva assim torrencial, gente, de chover mesmo, de escorrer, de empoçar água. Como vocês podem ver aqui, está tudo encharcado. Olha só isso. É muita, mas muita água. Então, quanto mais o substrato for drenante, que a água entre e escorra, melhor. Porque o que vai fazer a sua suculenta fungar não é essa água que entra e escorre rapidamente, essa água limpa que entra e escorre rapidamente. É aquela água que vai ficar empoçada no seu substrato e que vai ficar por muitos dias ali criando fungo. Se a água entra, escorre rápido, à medida que o tempo melhora, que o tempo limpa, começa a dar sol, a refrescar, o substrato já seca, não vai ter problema. Agora, se o substrato for um substrato muito rico em matéria orgânica, gente, quando eu falo, o que é matéria orgânica? É o esterco de gado, é o esterco de galinha, é o humus de minhoca, é a terra, né? Ou terra que você pega no jardim, ou terra que você compra pronta. Então, essa é a matéria orgânica. Então, quanto menos matéria orgânica você misturar no seu vasinho, melhor. Né? Uma boa medida é você misturar 4 componentes, que seria a perlita expandida, o carvão triturado, a casca de arroz carbonizada e, por último, então, você escolher uma matéria orgânica, que pode ser ou um substrato já adubado, ou você pode estar misturando humus de minhoca, ou até mesmo você pode estar adicionando um condicionador de solo. Aí vai ficar a seu critério. E você pode também não misturar a matéria orgânica. Em alguns estados a gente sabe que é muito úmido e quente, o ideal seria você estar misturando a fibra de coco. A fibra de coco, ela substitui a matéria orgânica e faz com que o seu substrato ele seque mais rápido. Outro segredo aqui das minhas suculentas, gente, é o tipo de vaso. Eu sempre opto em usar vasos menores. Quanto mais pequenininho o vaso, melhor. Por quê? Ele vai ter menos substrato, ele vai secar mais rápido, a água vai escorrer mais rápido. Então, o tamanho do vaso é muito importante. Ah, Ruth, mas eu tô vendo que você tem banheiras e você tem outros vasos maiores. Sim, então a dica com as banheiras e com os vasos maiores é a drenagem. Quanto mais grossa você fizer a drenagem, gente, melhor. Um vaso como esse, ó, eu vou usar mais ou menos
aqui, ó, nessa segunda galinhinha aqui, dá pra ver direito, né? Deixa eu tirar os vasos aqui da frente, que vai ficar melhor pra vocês verem. E olha só como tá de chuva, né? Como está de chuva. Vamos tirar aqui. Então, ó, quanto mais, né, você fizer a drenagem mais grossa, melhor. Um vaso como esse eu coloquei mais ou menos aqui, ó, de carvão picado. Ou você pode usar o carvão picado, você pode usar a argila expandida e você pode usar também, tem pessoas que não gostam, mas eu uso, gente, e dá certo. O isopor picado, tá? Mais ou menos até aqui de isopor picado. Então, daqui pra cima, ó, que vai ser o meu substrato. Então, eu coloco bem pouco substrato. Isso faz com que, né, ele seque mais rápido, a água entre e escorra mais rápido. E outra coisa, é uma dica de economia, né? Como você faz uma drenagem bem grossa, você vai colocar pouco substrato, você vai economizar em substrato, que a gente sabe que o substrato, ele é um pouco mais caro. Outra dica bem legal, gente, é o tipo de vaso. Como eu falei para vocês, né? Falei do pequeno, falei do maior e falei da drenagem. Mas a gente também tem os vasos de barro, que é um vaso que seca mais rápido. Então, o vaso de barro, gente, eu sempre vou usar naquelas suculentas que eu sei que elas exigem um substrato mais seco, um substrato que seque mais rápido. Aquelas suculentas que, se eu for cultivar no tempo, eu sei que o próprio vaso, né, como ele é de barro, ele vai ajudar a secar mais rápido. Então, o vaso de barro, ele retém mais umidade e ele seca bem mais rápido do que um vaso de plástico ou um vaso, a lata, que eu uso muito aqui, tá? Então, aqui, ó, tem algumas espécies, como aqui a Calea argentea. Eu cultivo no tempo em vaso pequeno e em vaso de barro. Olha que lindo. Aqui eu tenho uma Subsessilis também, que eu sempre faço essa experiência com elas. Aqui uma Red Tip. Aqui atrás eu tenho a Morro. Olha a Morro aqui atrás, gente. Ela tá mais escondidinha aqui porque ainda tá dando uns dias muito quente e o sol ainda anda queimando plantas, gente, para variar. Estamos em abril, meados de abril e ainda tem plantas queimando. Olha só isso. Mas também, né? Ó, dias muito nublados e como a gente ainda tá tendo temperaturas muito altas, quando o sol vem, ele vem realmente queimando as plantinhas. Então eu deixo ela mais ali, ó, escondidinha. Aqui essas duas maiores faz sombra para ela. Então, né, o vaso de barro e algumas espécies, principalmente essas de folhinhas mais gorduchas, ó, vai ser um grande aliado para você que quer cultivar suculentas no tempo, pois esse substrato vai secar rápido e você vai ver que vai dar certo, tá, gente? Vai dar certo, sim. Tenha confiança, tem muitas pessoas, né, que ficam tristes, que não dá certo, mas vá fazendo os testes aí. A mesma coisa foi aqui comigo, gente. Não foi assim, da noite para o dia que eu comecei a cultivar suculentas e elas ficaram bonitas e maravilhosas. Fui fazendo teste, perdi plantas também, infelizmente. Eu sei que não é, né? Esse não é o objetivo da gente, mas aconteceu. Então, para isso, hoje eu estou aqui fazendo vídeos, mostrando para vocês a experiência que eu tive, os acertos e os erros, para, né, que vocês possam agora cultivar as suas lindezas aí com mais facilidade. Ó, aqui eu tenho uma agavoide marrom, que também eu cultivo há bastante tempo ela assim. Olha que coisa fofinha. E vocês vão perceber que algumas suculentas são mais sensíveis na chuva. Eu tenho algumas suculentas que estão com as folhinhas mais meladas. E outras, por incrível que pareça, como essa agavoide marrom, que tem a folhinha bem gordinha, ó, ela tá de boa aqui. Está bem, né? Está bem e muito linda. E a escolha, gente, das suculentas que você vai cultivar no tempo também é importante. Claro, se você quer cultivar todas no tempo e você não se importa de repente algumas plantinhas você perder e você tentar até você conseguir, tudo bem. Mas se você não quer perder plantas, então opte por suculentas de fácil cultivo, aquelas suculentas que vão se dar melhor no tempo, tá? Então a escolha do vaso, a escolha do substrato, o tipo de vaso, se é lata, se é barro, isso tudo vai influenciar e até mesmo o tipo de espécie. Eu tenho espécies que a gente sabe que elas têm, né? A gente tem um pouquinho mais de dificuldade de cultivar no tempo. Então essas espécies, gente, eu não vou conseguir cultivar em vasos muito grandes, com muito substrato. Então eu vou colocar elas em vasos menores. Olha que coisa mais linda!
A Snow White, gente. Aqui, ó, o Shangri-La já é uma plantinha que ela é um pouquinho mais sensível no tempo. Como vocês viram, caiu várias folhinhas ali. Eu tenho várias aqui embaixo, ó, que estão meladinhas. Então, esse já é uma plantinha mais sensível. Como eu falei para vocês, claro, ela tá num vaso enorme, grande. Então, o segredo foi fazer essa drenagem bem profunda para que eu não perca ele. Se eu não fizer dessa forma, o que vai acontecer? As folhinhas vão começar a melar e eu vou perder essa lindeza, tá, gente? Eu poderia até ter colocado ele num vaso ainda menor, tá? Poderia ser um vaso menor, tipo assim, ó, igual esse aqui, ó, que é mais compridinho, que esse é aquele de achocolatado, né? Ó, aquele de achocolatado de antigamente, que agora não vem mais assim, né, gente? Fiquei triste. Agora ele tá vindo em uma outra embalagem, não é mais em lata. Oh, meu Deus, né? Fazer o quê, né, gente? Não, fazer o quê? Então, seria até mais confortável para ele eu colocar num vaso ainda menor. Porque, né, fazendo assim, eu teria certeza que ele não ia sentir tanto. Outra dica bem bacana, gente, é você cultivar assim, ó. Eles suspensos. Mas por quê, Ruth? A circulação de ar. Vocês veem que tem, né, uma distância dos vasos e eles estão suspensos. Isso faz com que o ar, o oxigênio, a ventilação que há entre os vasos, ela circule por todos os lados, né? Eu sempre falo para vocês, não cultivar suculentas muito perto umas das outras. Você sempre dê um espaçamento entre uma e outra. Isso vai fazer com que o vaso, ele circule o ar e ele seque mais rápido. Outra coisa também, se uma planta minha fungar nesse vaso, vai ser mais difícil do fungo passar para o outro vaso do lado. Agora, se eles estão muito encostadinhos um no outro, né, essa proliferação de fungos, de pragas, vai ser mais rápida, vai ser muito mais fácil. Na verdade, a gente tem que dificultar o trabalho dos fungos e das pragas, né, gente? A gente não pode facilitar. Ah, mas Ruth, mas eu quase não tenho espaço, eu tenho que estar cultivando as minhas suculentas mais juntinhas. Então, gente, infelizmente, milagres não acontecem, né? Aquilo que eu falei para vocês, a gente tem que dificultar o trabalho dos fungos, não facilitar. Então, opte, de repente, às vezes, eu sei que a gente quer ter suculentas de todos os tipos, de todas as espécies, mas às vezes você cultivar suculentas demais em um único ambiente vai fazer com que você não consiga cultivar a quantidade que você gostaria, né? Às vezes você cultiva demais e perde suculentas demais. De repente você ser mais seletiva, cultivar menos por falta de espaço, porque você não tem espaço, vai fazer com que você cultive, você não tenha percas e você seja mais feliz. Uma outra dica também é ser criativa, ou de repente explorar espaços como paredes, né? Como pergolados, de repente, onde você pode estar cultivando essas lindezas. Olha só, gente, que coisa mais linda. Essa é uma planta que exige um pouquinho mais de água, então ela gosta, tá? O coração partido, ele gosta de um pouquinho mais de umidade, ele fica bem mais bonitinho, mais gordinho. Olha só que lindo que está. Esse vaso eu fiz o replante há pouco tempo. Deixei, né? Ele já estava aqui, o coração partido, uma Darling Sunshine, e eu coloquei aqui junto o Francesco Baldi, que eu sempre estou falando, né? Da Darling Sunshine, que é a rosa, que fica rosa agora no outono e inverno, e o Francesco, que é a normalzinha, né? Que ela fica só azulada, meia verdinha. Então eu coloquei junto, para que agora nossa nova estação, que é o outono e inverno, e nós temos previsão da próxima sexta-feira, sábado e domingo, gente, semana que vem, de frio, muito frio. Então eu acredito que, né, o tempo vai secar, vai dar sol, a gente vai ter frio, então a gente vai ter muita suculenta colorida para estar mostrando para vocês semana que vem. E essa aqui, gente, é uma que fica espetacular. Eu tenho algumas equevérias no tempo, gente, que eu só consigo cultivar assim, ó, em latinhas, tá? Ó, aqui eu tenho a Orion, essa é a Iceberg, que tem um bebezinho muito fofinho. Aqui eu tenho a Madiba também tem que ser em vasos pequenos, pelo menos para mim. Aqui no meu cultivo é dessa forma, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui eu tenho essa lindona aqui, que agora eu esqueci a identificação dela, que daí eu faço...
que eu faço, gente? Eu coloco outras plantinhas junto e faço esses arranjinhos aonde, né, elas disputam pela umidade, os vasos secam mais rápido e dá bem certo também, tá? Se alguém lembra aí da identificação dessa lindeza, coloca para mim aí nos comentários. Gente, agora deu branco, não lembro a identificação dessa lindeza. E aqui na frente, gente, eu tenho uma super primavera. Olha só que fofurice. Então, né, esses arranjinhos, deixa eu tirar o matinho aqui atrás. Fica muito fofinho. Coloquei a súpia também, ó. Um raminho da súpia aqui atrás. A súpia é uma echeveria maravilhosa, onde ela fica em forma de arvoreta. E aqui a gente tem a Snow. Olha que fofa a Snow. Também uma Cedervéria, né? A Letícia. Que fofurice esse arranjinho, gente. Tá muito fofinho. Mas aqui na frente a gente tem essa delicadeza da Echeveria Violet Queen. Ela, no inverno, gente, ela já tá começando, ó. Ela fica com as bordinhas aqui da folha toda roseada. Muito fofa. E ela só adquire essa coloração no outono e inverno. Por mais que dê sol no verão, o sol do verão ele é muito escaldante, então ele não faz com que elas fiquem coloridas e maravilhosas do jeito que a gente gosta. E falando em echeveria, gente, eu estou pensando em fazer uma tábua dessa aqui, ó, só com latinhas de milho e colocar só echeverias, colocar umas echeverias diferentes que eu tenho, que eu não estou cultivando no tempo. Então deixe para mim aí nos comentários quem quer ver, né? Uma tábua dessa só com echeverias, com latinhas novas. Eu vou pintar as latinhas. Vai dar mais ou menos, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Umas 13 latinhas, todas novas, todas pintadas novas. E com echeverias diferentes, né? Colocar echeverias diferentes aqui, até para fazer o teste, para mostrar para vocês, né? Se realmente dá certo ou não. Porque assim, gente, o cultivo no tempo... Ele vai diferenciar de região para região, tá? De repente, você que cultiva... Opa, desculpa, gente. Você que cultiva aí em São Paulo é diferente do que eu cultivo aqui no sul. A mesma coisa lá no norte, em Manaus, né? E tem muitas pessoas, seguidoras minhas, que moram no Amazonas, em Manaus. E que tem, né, relatado que lá o clima é muito úmido e muito quente. Então, a gente vai ter que sim usar de estratégias diferenciadas para poder cultivar nesses climas tão diferenciados, né? O nosso Brasil, ele é tão extenso, tão grande, ele é tão desafiador, né? Que a gente às vezes tem que usar estratégias sim diferenciadas do que eu uso aqui no sul. O meu clima, ele é úmido e ele é chuvoso, tá? Eu tenho períodos secos, mas é muito pouco. Então, a maior parte do tempo ele vai ser úmido e chuvoso. Ele é quente, muito quente e abafado no verão. Ele não, o meu verão aqui, gente, ele não é um verão com vento, ele é um verão abafado. Eu tenho relatos de pessoas que trabalham comigo, que vieram do norte, né, da Paraíba, de toda aquela parte do norte do país, que relatam que lá é quente o ano inteiro. Porém, sempre tem um ventinho. E isso alivia. E elas reclamam que aqui o nosso verão aqui é pior que lá. Olha que engraçado. E eu sempre imaginando, né? Ah, não, o norte do país é mais quente. Não. Aqui o nosso calor aqui, gente, é um calor abafado. O que a gente tem é que o sol ele não é tão forte, né? Em alguns períodos. Lá, para vocês, lá o sol ele vai ser forte o ano inteiro. E para nós aqui não. Ele tem períodos que o sol ele vai ser mais ameno. Então tem essas diferenças. A gente precisa vivenciar essas diferenças para poder dar as condições corretas para cultivar essas lindezas. Então hoje, né, gente, eu falei um pouquinho do meu cultivo com as minhas lindezas no tempo. Falar para vocês um pouquinho, né, do meu cultivo lá. Que eu tive que parar agora que começou a chover novamente, olha só. Começou a chover novamente, começa assim, devagarzinho, e vai vindo aquela chuva, e vai ficando mais forte, e daqui um pouquinho eu não consigo mais ficar aqui falando com vocês, né? Então, falar um pouquinho das minhas experiências, daquilo que deu certo, daquilo que não deu certo, porque o objetivo do canal é que vocês possam cultivar também. Eu pretendo agora, no outono e inverno, colocar mais plantinhas no tempo. Eu pretendo colocar outras, por exemplo, essa Echeveria Juliana aqui, que fica muito linda lá. Então, assim que o tempo firmar, que o tempo melhorar,
eu vou estar colocando ela, eu quero, né, fazer com que ela fique mais bonita, ela cresça, que ela fique mais compacta, ela está muito estiolada. Eu sei que o formato dessa plantinha é um formato diferenciado, ela fica mais compridinha mesmo, mas não desse jeito, né, gente? É que aqui tá com pouco sol, mas eu não coloquei ela ainda lá no sol justamente por a temperatura ela não ainda ter, né, baixado. Nós temos dias de muito quente que tem plantinhas que ainda estão queimando. Eu ainda tenho plantinhas queimando nesse período, coisa que os outros anos não aconteceu. Mas são desafios que a gente tem que enfrentar. Que bom que a gente consegue enfrentar e que bom que a gente acha estratégias para conseguir aliviar. Se a gente não consegue totalmente, mas parcialmente a gente sempre consegue, né, gente? Então, eu deixo um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus!